cadernos e materiais escolares que viraram febre. Se você estudou nos anos 90 ou 2000, sabe que a volta às aulas não era só comprar material, era uma verdadeira competição de estilo. Esquece o caderno comum, o lápis simples ou a mochila básica. O que a gente queria mesmo era ostentar aqueles cadernos e materiais escolares que viravam febre. Hoje vamos relembrar juntos os mais icônicos, os que todo mundo queria ter, mas nem sempre dava para comprar. Bora nessa viagem nostálgica, o Império dos Cadernos. Cadernos da Capricho. Começando com um clássico absoluto, os cadernos da Capricho. Eles não eram só cadernos, eram praticamente um diário aberto na sala de aula. Tinha fotos de bandas, artistas teens e páginas cheias de frases que a gente adorava copiar. Quem tinha um caderno da Capricho era automaticamente visto como descolado. E claro, além de estudar, muita gente usava para passar bilhetinho, ou até fazer aqueles questionários secretos entre amigas. Cadernos da Tilibra com capas de artistas. Agora, quem lembra dos cadernos da Tilibra? Eles eram febre, porque traziam capas de tudo que bombava, como Avril Lavigne, Ruge, Sandy Júnior, Rebelde, até bandas de rock. Era tipo uma vitrine da cultura pop em forma de caderno. Tinha gente que comprava só para arrancar a capa e colar no quarto. Caderno do Esmilinguido. Mas não podemos esquecer de um dos maiores fenômenos, o caderno do Esmilinguido. Simples, mas icônico. As formiguinhas com mensagens fofas e frases cristãs marcaram época. E mesmo quem não era religioso, acabava usando porque era bonitinho, ou porque a mãe comprava sem perguntar. A agenda da Barbie e da Moranguinho. E as meninas também tinham as agendas da Barbie e da Moranguinho. Era um show de cores, cheiros e glitter. Algumas vinham até com páginas perfumadas. Essas agendas nunca serviam só para anotar matéria. Era para escrever segredos, colar figurinhas e, claro, desenhar coraçõezinhos no nome do crush. Materiais que eram status. Estojo de 3 andares. O estojo era praticamente um símbolo de status. E se fosse de 3 andares então? Você era a rainha ou o rei da sala. Cheio de compartimentos, com espaço para canetinha, apontador, régua, borracha e até adesivo. Mas vamos ser sinceros, a maioria das vezes, a gente não usava nem metade do que tinha lá. Canetas coloridas e perfumadas. Outro clássico, as canetas coloridas e perfumadas. Cada cor tinha um cheirinho diferente e a gente ficava cheirando a ponta da caneta como se fosse um vício. O problema é que muitas vezes elas falhavam na hora de escrever. Mas quem ligava? O importante era enfeitar a letra e mostrar para os amigos. Caneta a 4 cores. E a caneta a 4 cores? Um simples clique e pronto. Azul, vermelho, verde e preto, na mesma caneta. Quem tinha, automaticamente virava o foco da galera. Mas sempre tinha aquele que ficava clicando sem parar, só para irritar a professora. Lápis da Faber-Castell modelo Grip. Nos anos 2000, rolou a febre dos lápis Faber-Castell Grip, com bolinhas emborrachadas no corpo. Eles eram lindos, confortáveis, mas também caríssimos. Quem tinha, protegia como se fosse uma joia. Corretivo de fita e líquido. O corretivo também era uma guerra. Tinha o líquido, que deixava aquele cheiro forte e demorava séculos para secar. E o corretivo em fita, que parecia coisa de outro planeta, de tão moderno. Quem puxava errado e embolava a fita passava raiva na hora. Mochilas e acessórios. Mochilas da Company. As mochilas também eram parte do uniforme não oficial da galera. Quem viveu os anos 90 lembra das mochilas da Company, que eram praticamente um objeto de desejo. Ter uma dessas era sinônimo de popularidade. Mochilas da Kipling. Já nos anos 2000, as mochilas da Kipling dominaram. E o segredo não era nem a mochila em si, mas o chaveirinho de macaquinho de pelúcia. Quanto mais você tinha, mais ostentava. Tinha até quem arrancava o macaquinho dos outros. Pastas de elástico e fichários. Outro item que virou febre. As pastas de elástico e os fichários gigantes. Parecia que a gente estava indo trabalhar numa multinacional, mas na verdade era só para guardar meia dúzia de folhas. Mesmo assim, era chique demais abrir um fichário cheio de divisórias coloridas, lancheiras térmicas. E não dá pra esquecer das lancheiras. Dos personagens da Disney até os animes que começavam a bombar no Brasil, tinha lancheira de tudo. O cheiro da lancheira, misturado com suco de caixinha e pão com presunto. É memória afetiva de muita gente. A febre dos enfeites e extras. Papéis de carta. Os papéis de carta foram uma verdadeira febre.
principalmente entre as meninas. Trocava-se como se fosse figurinha. 1 por 2. Um raro por vários comuns. E tinha sempre aquele amigo que colecionava, mas nunca usava para escrever carta de verdade. Adesivos. Os adesivos eram outro vício. A gente colava na capa do caderno, na mochila, no estojo e até na carteira da sala. Os que vinham com glitter ou eram holográficos eram disputados como tesouro. Marcadores de página e clipes coloridos. E lembra dos marcadores de página em formato de mãozinha ou bichinhos? Sem falar dos clipes coloridos, que ninguém usava de verdade, mas que estavam sempre no estojo só para enfeitar. Canetas de gel e purpurina. Quem nunca escreveu uma prova inteira com caneta de gel colorida só para enfeitar? O auge foi quando lançaram as canetas de purpurina. Brilhavam mais do que glitter no carnaval, mas deixavam a mão toda borrada. O impacto cultural. O mais curioso é perceber como esses materiais escolares iam muito além do estudo. Eles viraram símbolos culturais. Representavam quem você era, seu estilo, sua tribo. A escolha de um caderno ou de uma mochila podia definir amizades, rótulos e até brigas na sala. Era uma mistura de consumo, moda e identidade. Hoje, olhando para trás, a gente percebe que aqueles objetos simples carregavam um peso enorme na nossa infância e adolescência. Mais do que canetas, cadernos e estojos, eles eram parte das nossas memórias, das nossas histórias na escola e até dos nossos primeiros contatos com a cultura pop. E você? Qual material escolar marcou a sua vida? Conta aqui nos comentários se você era do time do caderno da Capricho, da mochila da Kipling, do estojo de 3 andares ou do papel de carta colecionado. Bora relembrar juntos esse universo que fez parte da nossa geração.